Deputado, diz respeito à tolerância. Essa juventude está mais tolerante com outras religiões ou não? Olha, eu fico desconfiado. Por quê? Porque uma das maiores lutas, né, que nós temos que travar na face da Terra é contra o preconceito. E quando você se organiza em tribo e acha que os limites do teu pensamento e da tua ação é tua tribo, isso vai levar ao preconceito, né? Então a gente tem que observar esse fenômeno com muita atenção, porque a tendência do ser humano, inclusive se ele é de fato religioso, se ele de fato acredita em Deus, é ele ser universal, ele ser maior que todas as tribos, ou perpassar todas as tribos, né? Porque o amor divino é amplo e não é sectário. É, para todo mundo, né? É para todo mundo. Então, essa é uma questão que precisa ser vista. Essa questão das tribos, se é um momento histórico somente para depois abrir, eu acho importante, né? Democratizar o som. O som não pode ter preconceito, a música é universal, né? Então, essa música não pode ser domínio nem da tribo X, nem Y, Z, tem que ser de todos, né? Mas como é um movimento ainda, do ponto de vista histórico, que tem curta duração, é necessário dar mais tempo ao tempo para se fazer um juízo de valores. Que este grupo não pode ficar fechado em si mesmo. Ele tem que trocar, né, com as outras tribos. Ele tem que se energizar, verificar novos conceitos, porque todos em si estão falando do mesmo Deus. E a música é só uma expressão do divino que está dentro de cada um. É isso aí. Algumas tribos religiosas são polêmicas e uma delas é a proibição do uso da camisinha pela Igreja Católica. E o Cultura Urbana quis saber o que pensa a galera da Pastoral da Juventude sobre esse e outros assuntos. Se liga aí. A Pastoral da Juventude é uma pastoral da igreja, isso é um grupo da igreja, né, que visa o trabalho com a juventude, né, trabalhar com a juventude em vários aspectos, tanto espiritual, que é o nosso aspecto principal, o aspecto psicológico, o aspecto social da juventude, né. Quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui na pastoral? Olha, são diversas atividades, desde a atividade no âmbito religioso, com retiros, cursos de formação, e atividades na área da cidadania também. A gente visa a formação integral do jovem, ou seja, não formar ele só para servir a igreja, mas servir o ser humano como um todo. O que fez com que você se decidisse ser um católico praticante? Na verdade, eu sou um católico de berço, mas como toda pessoa que vem desde da Gênese no catolicismo, tem sempre um momento em que a gente fica meio confuso no que vai fazer. E eu me decidi porque a doutrina católica é que mais me completa e é que eu, através dela, chego mais facilmente até Jesus Cristo. Como é que é a relação de vocês, assim, com outros jovens que não são católicos? Como é que é? Completamente normal, não tem nenhum tipo de diferença. Acredito que a única diferença é que a gente tem uma certeza maior. E aí, não rola, assim, um preconceito da galera? Fala assim, aquele pessoal de igreja, deve ser chato. Você percebe isso em algum momento ou não? Às vezes, em algumas situações até rola, mas acho que não é muito grande, assim. Acho que não dá pra fazer uma coisa muito significativa. Como é que é o comportamento do jovem católico? Eu acho que não muda muito, não. Acho que a diferença é que a gente leva certos princípios que eu acredito que já vem da sociedade muito mais a sério que o resto da juventude hoje em dia. Pois é, como é que vocês encaram o fato da Igreja Católica proibir o uso da camisinha? A igreja, quando ela se opõe à camisinha, na verdade, ela está querendo dar um valor, que é o verdadeiro valor que tem o sexo. Na verdade, que a igreja, por entender que o sexo é algo unitivo, né, não apenas procriativo, mas também tem que gerar prazer, como tudo na vida tem o seu momento. E a igreja compreende que esse momento é após o casamento, por meio do sacramento do matrimônio,
onde ambos, tanto o homem como a mulher, o noivo e a noiva, estão preparados, na verdade, para poder ter a relação sexual e verdadeiramente ser feliz, aproveitar todo o prazer que o sexo pode proporcionar. O jovem católico pratica o celibato? Com certeza, o jovem católico pratica, né? É uma coisa que a igreja indica, a igreja pede para que o jovem siga esse celibatário, né? Seja celibatário, mas porém o jovem faz isso com amor, né? O cristão, o católico, o protestante, for que seja, faz isso com amor. Não é nada que seja difícil para a gente, né? Tudo que a gente faz por amor a Deus e com amor com Deus também, nós fazemos tranquilamente. A juventude católica é conservadora? Olha, eu acho que em certos aspectos não. A juventude católica é livre, ela faz o que ela quiser dentro daqueles princípios. Nós acho que nós somos até um pouco modernos demais. Nós somos normais, nós saímos, nos divertimos, mas dentro dos princípios da igreja. Essa juventude tem uma atuação nas questões sociais? Com certeza, uma preocupação que é da juventude, porque é uma preocupação a princípio de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele quis que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. A igreja e a juventude milita na questão da pastoral da criança, na pastoral do menor, na pastoral carcerária, se preocupando com o mundo, com a sociedade. O próprio ensinamento de Jesus Cristo é o ensinamento do amor. E o que é o amor? O amor, ele se multiplica. O amor, ele não fica para si só. O amor não é egoísta, o amor não é invejoso, o amor não guarda para si, ele quer se multiplicar. Então, o católico, ele se preocupa com as questões sociais, políticas, com as questões do seu tempo. Para quê? Para que tenhamos aqui na Terra uma verdadeira civilização do amor. Deputado, juventude, camisinha e religião é uma equação complexa, né? É uma equação complexa, né? Porque o cidadão, quando é jovem, tem muita libido. E a libido é a força vital. E uma das expressões da libido é através da atividade sexual, né? Então, ou o cidadão é casto ou resolve ter vida sexual. E ter vida sexual nesse momento difícil, né, de contaminação por doenças infectos contagiosas e até mesmo para evitar a gravidez, tem que se usar a camisinha. E depois que se casa, né? Qual é a forma de fazer o planejamento familiar? Não pode usar camisinha depois que casa? A questão de planejamento familiar, não pode tomar pílula, pílula é abortiva? E aí como é que fica? Como é que faz? Né? Tira de dentro na hora? Não. Então eu acho que esse é um tema que há uma certa radicalização, né? A camisinha é um preservativo, né, que evita a gravidez. É uma realidade que a gente tem que conviver com ela, né? E faz parte dessa realidade. Então, esse radicalismo contra a camisinha é um radicalismo que não está se fundamentando na realidade. A camisinha não é criminosa. A camisinha não é incentivadora da troca de parceiros. Não é isso, né? A cultura é que incentiva essa troca imensa de parceiros. Se o jovem ver televisão o dia inteiro, o estímulo sexual que ele tem na TV é imenso. Se entrar na internet, são milhares. E a culpa é da camisinha? Claro que não. Pois é, a igreja não está acompanhando as transformações da sociedade, deputado? Não, mas veja, a posição da igreja é a posição da igreja. Eu acho que a posição da igreja é correta dentro dos princípios da igreja. A igreja diz assim, o homem e a mulher devem se casar, né, e praticar a vida sexual depois desse casamento. E o cidadão escolhe se é católico ou não é católico. A igreja decidiu, ela é contra o aborto. Então, eu não vejo nada demais do Papa, por exemplo, dizer assim, quem for católico a favor do aborto deve ser excomungado. É um princípio da igreja. Ou você participa daquela igreja ou não. Porque participar da igreja XYZ não quer dizer que você está se afastando de Deus. Deus está acima das igrejas. Deus salva quem quiser, quando quiser e como quiser. Não é quem salva é a igreja. A igreja é canal.
Deus é tudo. Não são as doutrinas que determinam. Exatamente. Se você achar que a doutrina é que determina, é você estar botando uma camisa de força em Deus. E Deus é maior que tudo. Valeu, deputado. Obrigado aí pela presença do senhor aqui no Cultura Urbana. Obrigado aí pelas posições que o senhor colocou aí claramente. E na próxima oportunidade gostaríamos de ter o senhor aqui novamente. Muito obrigado. E você aí, participe, dê sua opinião. O nosso e-mail é tvalerj@alerj.rj.gov.br. Eu vou nessa e até a próxima. TV Alerj, ligada na juventude. Songs of freedom.